Rússia e Índia. No ano de 2012, a Rússia entrou entre os 10 primeiros e o Canadá saiu. Agora, se nós dividirmos o PIB... Não, o problema é que diminui o volume. Diminui o volume, desliga algum outro microfone que esteja aberto. Vê se tem algum microfone aberto aí. Bom, se nós dividirmos o PIB pelo número de habitantes de cada país, essa figura muda muito. Nós temos dois níveis, dois patamares de países. Aqueles com renda per capita de 30 a 50 mil dólares por ano e aqueles outros com renda per capita bem menor. A Índia com a renda per capita de pouco mais de $1.000, porque é um país com uma população enorme. A China está aqui com $6.000, mas há alguns anos atrás ela estava parecida com a Índia. E o Brasil até que está bem nesse desenho, $11.000. Em 2005 eram $8.000. Então tem um... Mas o que chama a atenção é o seguinte: esses países aqui têm uma economia tal que mais de 70% dela vem da economia do conhecimento, ou seja, aquilo que é gerado por um povo que tem educação, por países que têm políticas de Estado, de ciência, tecnologia, industrial, articuladas. E é interessante chamar a atenção, por exemplo, de alguns países. O Japão, na década de 40, era um país destruído. Em 1949, o Japão estabeleceu um conselho de ciência que era presidido pelo primeiro-ministro. E esse conselho de ciência funciona até hoje. Nós também temos um CCT, né? Mas o nosso CCT funciona irregularmente. Esse Conselho de Ciência fez realmente, desde o início, tomou vários passos para que o Japão tivesse uma política de Estado. Formulação de política de ciência e tecnologia industrial com uma meta, não tem esse L aqui não, com uma meta que era a recuperação da economia no Japão. Aliás, a palestra que foi distribuída por impresso no CD é em inglês. Eu fiz em inglês para o benefício dos nossos visitantes. Mas aqui eu estou apresentando em português. Então, quando eu troquei gol por meta, eu deixei o L ali em metal. Ciência e tecnologia passou a ter planos de 5 anos. Cada 5 anos havia um plano quinquenal. Houve reforma das instituições públicas, parcerias com o setor empresarial, forte investimento em pesquisa e desenvolvimento e, muito importante, política de Estado. O que quer dizer política de Estado? Muda o governo, mas ações têm continuidade, mas elas são a continuidade não quer dizer manter no mesmo, não. É continuidade sem retroceder, aperfeiçoamento e expansão. São três características importantes para termos uma política de Estado. E os resultados, o transistor, como sabem, foi inventado nos Estados Unidos em 1947. Agora, o primeiro país a fazer um rádio transistor portátil foi o Japão. A Sony fez esse radinho, que alguns de nós até tivemos um parecido, em 1957. Aliás, foi o ano que o Botafogo foi campeão. Eu estava no Maracanã, ouvindo o jogo no rádio e vendo o jogo lá na frente. E está aí, o Japão, aqui são marcas de automóvel, de eletrônicos e de câmeras de vários países, mas no meio das marcas mais importantes tem várias marcas japonesas. Esse é o Japão de hoje e é o país que tem o terceiro PIB do mundo, com uma população de 120 milhões de habitantes. Esses países têm um sistema nacional de ciência e tecnologia, com os governos fazendo política, financiamento, também pesquisa em serviço nas atividades nas instituições do governo, as universidades, cujo papel básico é formar recursos humanos e, como diz bem o secretário Luiz Elias, gerar conhecimento. A inovação, as patentes, elas cabem principalmente às empresas
como meio de serem competitivas para gerar novos produtos e patentes. E em todos os países industrializados, tem entidades que estão ali no meio, fazendo a interface. Vou mencionar daqui a pouco o caso da Coreia, mas nós temos na Alemanha, fortemente industrializada, uma instituição que é a Fraunhofer, que faz exatamente isso. Ela faz uma certa interface, ela faz inovação, faz serviços e faz a interface com as empresas. E o que tem esses países também é muita atividade de pesquisa para alimentar a base de conhecimento. Alguns setores da pesquisa têm possibilidade de aplicação, geram pesquisa aplicada, e uma fração menor, bem menor, eventualmente tem uma aplicação concreta. Está aí uma certa distribuição aproximada do papel de cada uma dessas entidades, desse tipo de entidade, nesse processo. E o processo é um processo de afunilamento. A cada ano, no último ano, foram produzidos aproximadamente 2.800.000 papers, artigos científicos, indexados mundialmente. Se nós considerarmos aqueles que têm apenas uma língua local, não são indexados, esse número dobra. O número de patentes registradas, ele é 10 vezes menor, ou seja, é um processo de grande afunilamento. E aí pergunta-se, será que é possível um país sem tradição de ciência e tecnologia mudar o seu desenvolvimento? Porque o caso do Japão, para nós, já é um caso estabelecido. E, além disso, o Japão tinha ciência. O Japão teve prêmio Nobel antes da Segunda Guerra. Um exemplo bom é o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, lá na Coreia, não chama Coreia do Sul, chama República da Coreia. Enquanto que a Coreia do Norte chama República Democrática da Coreia. A do Norte chama Democrática, a do Sul é só... Então, a Coreia, em 1970, esse desenho é o desenho que mostra que há uma correlação entre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e o PIB per capita de cada país. Ou seja, o investimento em P&D gera conhecimento, inovação, isso é importante para a economia se dinamiza, aumenta o investimento em ciência e tecnologia, é um processo de realimentação. Mas os números eles estão numa certa faixa, e essa curva é a curva de correlação. Então vejam que os Estados Unidos, lá com o maior PIB per capita dos países com mais de 30 milhões de habitantes. Não pus nesse desenho países que com frequência são comparados com o Brasil. A Finlândia, eu leio a matéria, mas a Finlândia tem 99% de inclusão digital, nós só temos 60%. A Finlândia tem 4,5 milhões de habitantes. Não dá para comparar o Brasil com a Finlândia, nem com a Noruega, nem com muitos países. Então, para fazer uma comparação, estão aqui os países com mais de 30 milhões de habitantes. É dos que mais investem em ciência e tecnologia. O Japão tem um PIB per capita parecido e investe mais. Por que investe mais? Porque não tem tantos recursos naturais como tem os Estados Unidos. O Japão investe lá 3,7%. A Coreia, em 1976, estava aqui, um PIB per capita de $4.000, investindo muito pouco. Vejam a China como está gradualmente aumentando o seu investimento percentual, porque o PIB está crescendo. E se o investimento percentual está crescendo, ele está crescendo mais. A Argentina já é uma potência industrial e ela será a maior potência industrial no futuro não muito distante. Olha o que a Coreia fez. Ela foi aumentando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o seu PIB foi aumentando, então o valor foi aumentando. Está aqui a Coreia em 2012 com um PIB per capita de quase $25.000. Eventualmente ela vai se aproximar aqui desta curva de correlação. Mas a Coreia é um bom exemplo para mostrar que um país que não tem tradição, ele pode mudar sua história de desenvolvimento. Agora, um ponto-chave é exatamente investir em ciência e tecnologia. O que a Coreia fez? Na década de 70, fez plano de 8 anos para a indústria eletrônica, política de Estado, criou centros com missões específicas, investimento em educação,
básica, técnica superior, licenciamento de tecnologia de outros países, aprendeu a fazer, aprendeu a copiar, e parceria com grandes grupos nacionais, nomes que não eram conhecidos para nós. Tem esse desenho que eu peguei de uma apresentação do Brito Cruz, que mostra as várias fases desse processo de ganhar independência, independência tecnológica, que foi a Coreia, passou da imitação para o domínio tecnológico para a inovação. Hoje a Samsung é uma das maiores empresas de eletrônica do mundo, participa de consórcio com a IBM e com outras grandes companhias, com grande tradição, para fazer o transistor do futuro. O transistor do futuro está sendo pensado por uma aliança, nas quais uma empresa importante é a Samsung. Está aí a política de Estado, imitação, domínio tecnológico, inovação, isto continuadamente. Estão aí marcas coreanas. Isso aqui é uma fotografia de o escaneado de uma revista, anúncio da Coreia, de um país. A Coreia hoje faz tudo isso. Comunicações, automóveis, aviões, trens, navios e assim por diante. Esta é a Coreia de hoje e nós estamos falando como um país mudou em 40 anos. Chegamos ao Brasil, esses exemplos internacionais são importantes. Onde é que nós estamos? Em 1950, o Brasil tinha pouquíssimos pesquisadores, quase todos concentrados em centros de pesquisa, a maioria na área de saúde e de agricultura, que tinham sido criados para resolver problemas concretos do país. Porque as universidades não tinham regime de tempo integral e não tinham pós-graduação. Sem pós-graduação e sem tempo integral, não tem como haver muita pesquisa nas universidades. Haviam poucos engenheiros especialistas em setores novos da indústria, novos para o Brasil na época. O Brasil não tinha engenheiro siderúrgico quando nós estávamos construindo as primeiras siderúrgicas, e as empresas eram voltadas para setores básicos e não tinham qualquer cultura de inovação. Alguns números do Brasil naquela época, a área ainda é a mesma de hoje, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o quinto do mundo, a população era 53 milhões, o PIB em 2000 dólar, atualizado para 2009, era de 93 bilhões de reais. Este é o PIB hoje de Angola e de Bangladesh. O Brasil tinha alguns anos atrás, há 40, 50 anos atrás, o PIB de Bangladesh. A renda per capita era 1.800 dólares por ano, reservas externas inferiores a 50 milhões de reais. O país eminentemente agrícola, a agricultura respondia por 25% do PIB, e o desenvolvimento econômico e social muito concentrado em algumas capitais e principalmente no sudeste do país. A ciência começou a mudar de direção a partir da criação do CNPq e da CAPES em 1951, resultado de um movimento de muitos cientistas, principalmente físicos, alguns matemáticos, eram mais físicos, o Leite Lopes, César Lattes, assim por diante, junto ao governo. O CNPq e a CAPES passaram a conceder bolsas de estudos e também apoio à pesquisa para pequenos grupos, mas a atuação do CNPq foi fundamental, porque muitas pessoas foram para o exterior, fizeram a pós-graduação, algumas pessoas passaram a ter condições mais concretas de fazer pesquisa, mas foi nos anos 60 que houve mudanças institucionais mais importantes. Com a criação do Funtec pelo BNDES para apoiar os primeiros programas de pós-graduação, e o passo muito importante foi a reforma universitária, final de 1968, que criou o regime de tempo integral nas universidades, que definiu a atual estrutura das universidades federais, com centros ou institutos e departamentos, assim por diante, e foi quando foi decidido que a carreira universitária, a carreira de professor, tinha 4 níveis: professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto e professor titular.
as pessoas com doutorado entravam diretamente como professor adjunto e não tinha concurso naquela época. A universidade tinha a vaga, ela ia atrás de quem podia. Aliás, qualquer doutor era contratado. Em 71 tivemos a implantação do FNDCT, gerenciado pela FINEP, e em 1985 a criação do MCT. Esse é o quadro institucional que prevalece até hoje. Mas nós sabemos que a ciência e tecnologia não tem sido um fator decisivo para o nosso desenvolvimento econômico. As razões principais é a emergência muito recente do nosso sistema de pesquisa, a falta de cultura de inovação na indústria e falta de política de Estado, continuidade, aperfeiçoamento e expansão. Apesar disso, em alguns exemplos onde houve política de Estado, onde houve a determinação do Estado, o Brasil mostra que nós podemos fazer o que qualquer país faz. Os melhores exemplos são o da Petrobras, que foi criado em 1950, e em 1960 estava contratando engenheiros e geólogos, mandando para o exterior. Pouco depois ela fez o seu centro de pesquisa no Rio de Janeiro. Hoje ela é líder mundial em prospecção de petróleo e gás em águas profundas, está tirando petróleo a 7.000 metros de profundidade abaixo da camada de pressão. Outro exemplo é o da Embraer, criada porque o ITA tinha sido criado há uns 15 anos antes. O ITA começou a formar engenheiros aeronáuticos, aí a aeronáutica resolveu fazer uma empresa para fazer aviões, e com aviões projetados no Brasil. Está aqui o Bandeirante, projetado no Brasil, depois veio o Brasília, assim por diante, e a Embraer hoje vende aviões para todo mundo, aviões com qualidade, com preço, com competitividade, aviões de porte médio, e ela está muito bem nesse mercado. E o outro exemplo muito importante é o da Embrapa, criada em 1972, que fez, logo que foi criada, alguns centros em todo o Brasil, mas ela fez parcerias com as entidades estaduais de pesquisa agropecuária que já haviam, e fez muita articulação com as universidades que têm programas para a área rural. Ela hoje é líder mundial em pesquisa e desenvolvimento em agropecuária. O Brasil tem hoje 9% dos artigos científicos do mundo em agricultura. O país com o maior número de artigos do mundo em ciência é os Estados Unidos. Em engenharia é a China. Os Estados Unidos está em segundo. Em agricultura, o Brasil está em quinto lugar. Está atrás dos Estados Unidos e da China, mas está muito bem. Isso não é por acaso, é porque a Embrapa, ela, além de desenvolver variedades, de dominar a tecnologia, ela estimulou a pesquisa agropecuária. E o Brasil, o resultado disso é que é um país altamente competitivo, primeiro em agropecuária, primeiro produtor mundial de açúcar, suco de laranja e café, segundo produtor mundial de soja, carne bovina e frango, terceiro de milho e de frutas. Como sabe, nós temos tido altos e baixos nos nossos programas federais e também estaduais de ciência e tecnologia. O final dos anos 80 e grande parte dos 90 foram muito ruins, falta de recursos, até que no final dos anos 90 houve uma melhora. Os anos de 99 a 2002 são anos em que começou a haver uma mudança muito importante, e a mais importante foi a criação dos fundos setoriais, que foram incorporados ao FNDCT. Essa decisão de criar os fundos como uma forma de garantir, por lei, receita para ciência e tecnologia, mas de aportar a um fundo importante, que já havia o FNDCT, foi da maior importância, porque posteriormente o FNDCT foi regulamentado e ele voltou a ter o papel abrangente que teve na década de 70. Mas a FINEP e o CNPq criaram programas importantes que existem até hoje, redes de pesquisa, o Pronex, Instituto do Milênio, depois ele evoluiu, editais universais. No período 2003 a 2010, nós tivemos, primeiro,
uma política de ciência e tecnologia, implantada quando o ministro era nosso governador, Eduardo Campos, e essa política serviu de inspiração para um plano mais concreto. As prioridades do plano foram as mesmas prioridades da política: expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, apoio à inovação tecnológica nas empresas, pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas, foram 13 escolhidas. Dentre essas 13, 2 são recursos do mar e Antártida, e a outra clima. Portanto, 2 temas importantes desse encontro preparatório, eles tiveram uma ênfase, e ainda tem, na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, como áreas estratégicas para o país. E ciência e tecnologia para o desenvolvimento social. Foi feito, então, toda uma articulação com vários financiadores de pesquisa para se financiar toda a cadeia do conhecimento, de grupos de pesquisa, programas de núcleo de excelência, articulado com as fundações estaduais de apoio à pesquisa, os institutos nacionais de ciência e tecnologia, como a evolução do Instituto do Milênio, as entidades do MCT, entidades federais, e uma articulação com as empresas. A regulamentação do FNDCT